Porquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, e eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram a Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, sabia os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e quem se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E, como podia ver ali com eles um homem que fora curado, nada podia dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que ele realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-lo de que não fale com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram a eles que não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmo. É justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus? Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, ele os deixaram ir. Não tinha como castigá-lo, porque todo o povo estavam louvando a Deus pelo que aconteceu. Pois o homem que foi curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade.
Que Deus abençoe a vida de todos abundantemente. Você percebe aqui na palavra de Deus que a religião, que os religiosos, melhor dizendo, os sacerdotes, os capitães do templo, as autoridades sempre perseguiram o evangelho. Eles forçaram de uma maneira forçada, pondo na parede, que Pedro e João não pregassem mais esse nome ali. Mas a multidão tinha visto que aquele homem, o qual foi curado há 40 anos, paralítico, e além de ser paralítico, pedia esmola na porta do templo. Entenda bem, sempre a religião, os doutores da lei, os sumos sacerdotes, a politicagem, sempre vai ser contra o verdadeiro evangelho, o puro. Não todos, tem aqueles que se curvam ao evangelho. Eles se sentiam ameaçados, porque a multidão, louvando a Deus e reconhecendo que só um pode fazer milagre, é Deus. E Pedro disse para eles que não ia deixar de falar desse nome, que não ia deixar de pregar Jesus Cristo Nazareno, ao qual Deus o ressuscitou. Que Deus abençoe a todos.